Boa noite. Iniciamos agora o primeiro módulo do curso Plano de Governo e Campanha Eleitoral com Silvio Barros. Teremos uma série de 4 módulos até quinta-feira, sempre nesse horário, 19h30. É uma oportunidade que a Fundação Milton Campos concede aos candidatos para ouvir a experiência de um profissional reconhecido nacionalmente e que esteve diversas vezes na condição de candidato. Silvio Barros já foi 2 vezes prefeito de Maringá, secretário de Planejamento, de Desenvolvimento Urbano e chefe da Casa Civil do Governo do Paraná. Boa noite, Silvio Barros. Boa noite, Bernardo. Boa noite a todos os nossos participantes deste curso, essa oportunidade de trocarmos ideias aqui. Espero que seja bastante útil para vocês. Com certeza será. Primeiro, gostaria de agradecer a sua participação e a de todo mundo que está aqui no curso, em nome do presidente da Fundação Milton Campos Covatti Filho e do presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. Silvio, antes da gente começar, você poderia falar de uma maneira sucinta para os nossos alunos o que a gente vai ter hoje, nos próximos dias, colocando os tópicos principalmente. Boa noite. Boa noite. Bem, nós vamos estar aqui analisando com vocês algumas informações muito importantes, estratégicas, para a elaboração de uma proposta de governo, para que o candidato tenha condições de conquistar o interesse, a cumplicidade dos eleitores, dos cidadãos, para a sua campanha e para o seu mandato, na certeza de que, se você está concorrendo, é o que você quer ganhar. E também vamos estar tratando aqui de diversas estratégias, diversas propostas para a campanha, em como usar algumas experiências na sua campanha. Eu faço questão de deixar claro que muito do que a gente vai compartilhar com vocês aqui são experiências pessoais. É a minha leitura, a minha visão, em função do fato de ter sido candidato várias vezes, de ter sido prefeito durante 2 mandatos, de uma cidade importante, uma cidade grande, que foi Maringá, e todo esse conjunto de experiências é que a gente coloca agora à disposição da Fundação Milton Campos, para que possa compartilhar com os nossos correligionários progressistas, principalmente porque nós temos um jeito progressista de governar. E é isso que nós gostaríamos que fosse, digamos, multiplicado pelo Brasil todo, porque a estratégia progressista deu muito certo em inúmeras cidades e nós queremos reproduzir isto para o restante do Brasil. Então, nós vamos hoje estar falando com vocês sobre a motivação para entrar na política, para participar do processo político e da campanha. Nós vamos falar sobre os desafios da campanha, as coisas que você precisa estar preparado e que vai precisar enfrentar durante a campanha. E vamos falar também sobre como você pode obter informações importantes para os seus argumentos, para o seu diálogo e a sua conquista dos votos, e também como se preparar com esses argumentos para os debates, para aquilo que virá ao longo da campanha, ao mesmo tempo que você já começa a internalizar essas coisas para o seu eventual mandato, se o resultado efetivamente for aquele que você espera. Legal. Então, eu queria só lembrar todo mundo que vocês podem fazer pergunta para o Silvio durante a explanação dele pelo chat, e assim que ele der uma brecha, eu repasso a pergunta para ele aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos começar nosso curso, o módulo de hoje. Ok. Muito bem. Então, nós vamos começar a conversa de hoje, como eu disse, falando sobre motivação para entrar na política. É óbvio que a maioria daqueles que estão nos ouvindo agora são candidatos a prefeito ou a vice-prefeito, talvez tenha algum candidato a vereador, mas você já, de uma forma ou de outra, entrou na política. E tem uma razão para você ter entrado na política. Qual é essa razão? Eu, como disse agora há pouco, vou estar falando bastante da minha própria experiência, na expectativa de que o compartilhamento daquilo que deu certo aqui em Maringá, como decorrência das gestões progressistas, foi considerada a melhor cidade do Brasil para se viver.
E isso não é por observação, isso é por indicadores, números, em diversas áreas: saúde, meio ambiente, gestão pública, educação, segurança, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano. Tudo isso somado colocou Maringá como a melhor cidade do Brasil, decorrência das gestões progressistas. Então, a gente imagina que algumas coisas que nós fizemos aqui possam efetivamente ser bastante úteis para vocês. Uma das coisas que eu coloco como uma questão bastante pessoal é que, embora muita gente diga que religião e política não se discute para não perder os amigos, eu faço exatamente o oposto. Eu junto religião com política. Eu sei que a gente respeita, obviamente, todas as crenças. Eu, particularmente, sou cristão e creio na Bíblia. E lá na Bíblia está escrito, no livro de Romanos, no capítulo 13, que toda autoridade vem de Deus e que não há autoridade sem a permissão de Deus. Então, na minha leitura, assumir uma função de autoridade, disputar um cargo eletivo, tem que ver com a minha relação com Deus. E isto é absolutamente transparente. Mas eu não queria que ficasse apenas na minha opinião. Eu sei que tomar a decisão de ser candidato não é uma decisão, não é simples, não é uma decisão fácil de ser tomada. Mas, nesses momentos, muitas pessoas ouvem parentes, ouvem amigos, escutam o que os outros estão falando a respeito disso, e eu, particularmente, faço tudo isso também, mas faço diante de oração. E eu queria compartilhar com vocês, independente da sua fé, uma colocação do Papa Francisco. E o Papa Francisco diz assim: envolver-se em política é obrigação do cristão, pois política é alta caridade, porque busca o bem comum. Não devemos ser como Pilatos e lavar as mãos diante das circunstâncias menos favoráveis. Bom, isso é muito sério. Isso é uma coisa muito séria. E eu queria dizer para vocês que a gente, às vezes, precisa levar em consideração que uma das mais discutidas, mais conhecidas decisões tomadas pelo povo, portanto, democráticas, foi isso que o Papa acabou de comentar aí. Vocês lembram dessa história? Quando Pilatos perguntou para o povo: quem vocês querem que eu solte? Jesus de Nazaré ou Barrabás? Ele perguntou para o povo. Deixou que o povo escolhesse. E qual foi a escolha do povo? Então, nós precisamos compreender que, embora tenha todo esse contexto de que política precisa ser levada muito a sério, isso é uma coisa muito séria, não é uma aventura. A política é o mais poderoso agente transformador da sociedade. Decisões políticas mexem com a vida de todo mundo. Decisões políticas podem ajudar pessoas, podem turbinar a economia, podem resolver um monte de problemas, como também podem criar problemas. E aí a gente precisa estar bem consciente dessas coisas, entendendo que esta é uma decisão complicada, mas nós não devemos nos alienar desse processo só porque ele é complexo e, às vezes, desafiador demais. A gente vai estar comentando com vocês aqui algumas coisas, e nesse primeiro bloco da nossa conversa de hoje, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas chocantes. Mas nós precisamos tratar disso porque você, como candidato, você, como uma pessoa que está disposta a adentrar na vida pública, precisa saber, afinal de contas, com que propósito você está fazendo isso. Meu pai era político. Quando a gente era criança, ele já era vereador. Na época que vereador não ganhava nada, era trabalho voluntário pela comunidade. E meu pai dizia assim para a gente:
Só duas coisas motivam uma pessoa a entrar na vida pública, a disputar um cargo. É como se fosse um telhado de duas águas. Ou cai para cá ou cai para cá. Ou você tem o desejo sincero de servir a sua comunidade, ou você tem uma ambição quase incontrolável de ser servido ou de se servir daquilo que pertence aos outros. Então é muito importante que a gente, na condição de candidato, a gente saiba, afinal de contas, de que lado nós estamos, porque em algum momento o eleitor vai fazer essa avaliação. Ele vai estudar, vai avaliar, vai analisar a sua história, ele vai ouvir o que os outros estão falando de você, e aí ele vai saber de que lado você está. Então, é muito importante que a gente toque nesses pontos que eu vou mostrar aqui para vocês, e como eu disse, alguns deles são chocantes, para que a gente possa ter firmeza e segurança de que lado nós estamos. Por exemplo, o negócio de gestor, de político, é mordomia. Você sabia disso? Então, o negócio de gestor é mordomia. Mas, na leitura do povo, mordomia é privilégio, vantagem, regalia. Essa é a leitura que as pessoas têm. Quando falam de mordomia, quando falam que os políticos só querem saber de mordomia, eles pensam desta forma. Só que não é nada disso, não. Mordomia não é privilégio, não é vantagem, não é regalia. Por quê? O mordomo é o administrador dos bens ou propriedades e empregados de uma outra pessoa. Não é dele. Ele é administrador daquilo que pertence aos outros. E o conceito de mordomia é a capacidade de obter o melhor retorno possível para o patrão dos recursos que foram confiados ao mordomo. Isto é mordomia. E aí eu pergunto a vocês, no caso de uma cidade, quem é o patrão? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na política, realmente o negócio da política é mordomia, mas é esta mordomia. Não a do privilégio, da regalia, não é essa mordomia. A mordomia de servir, de administrar aquilo que não lhe pertence. O prefeito administra os bens, os recursos, o orçamento, os funcionários que não são dele. E o objetivo do seu trabalho é gerar o maior benefício possível destes recursos financeiros, humanos, materiais, para o patrão. E aí a pergunta é, quem é o patrão? Neste caso, o patrão é o cidadão. O patrão é o povo. Então, nós precisamos estar conscientes de que este, de fato, é o negócio de quem quer entrar na política, de quem quer disputar o cargo de prefeito e administrar uma cidade. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora é um videozinho. Preste atenção nesse vídeo e vê se como é que vocês se sentem em relação a isso. Você é cidadão, não você candidato, não você prefeito, se é prefeito está indo para a reeleição, ou ex-prefeito, mas você como cidadão. Veja de que forma você se identifica com esse vídeo. Presta atenção. Então, é chocante, né? Fala a verdade. Mas eu tenho certeza que muita gente se sente assim em relação ao governo. Como se o governo pegasse tudo e não deixasse nada para a gente. Isto
é uma situação grave, mas nós temos que compreender sempre de que o tal governo, de quem às vezes a gente tanto reclama, no contexto da democracia, e nós somos democratas, nós queremos a democracia, entendemos que é a melhor forma de governo do mundo, mas é importante a gente entender que democracia vem do grego demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Então, democracia é o poder que emana do povo ou o governo do povo para o povo. Isto é a democracia. E aí, já que é assim, como que a gente concilia esta imagem de governo que a gente viu no videozinho aqui agora há pouco, com um governo que é nosso mesmo? Ele sai da gente. Agora, eu vou passar um outro videozinho para vocês aqui. Este, felizmente, eu não me sinto nem um pouco desconfortável em passar esse vídeo, porque ele não tem nada a ver com o Brasil. Então, a gente não precisa ficar incomodado, a gente não precisa ficar desconfortável, nenhum lado, ninguém precisa ficar desconfortável com isso, porque esse vídeo foi feito lá nos Estados Unidos e se refere a uma análise crítica aos Estados Unidos. Eu só queria que a gente assistisse e pensasse um pouquinho no contexto desse vídeo, porque ele fala exatamente desse assunto, do governo que vem do povo para o povo. Vamos assistir esse videozinho aqui? Está em inglês, mas tem a legenda, então a gente vai poder acompanhar direitinho a lógica daquilo que está sendo dito. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here. Complicado, né? Se o governo é do povo, então vai sair das escolas, das universidades, da sociedade, das nossas famílias. Enfim, essa é a origem das pessoas que estão disputando o governo. E mesmo assim, o próprio povo interpreta os políticos de uma forma esquisita. Está aí uma capa da revista Veja, onde se faz uma pesquisa do Ibope, porque o que os brasileiros pensam dos políticos. E a conclusão é de que são desonestos, insensíveis, mentirosos. Afinal de contas, então, para que a gente precisa de político? Qual é a lógica? Se é isso que nós colocamos para administrar aquilo que nos pertence, então qual é a lógica? Aqui é muito importante nós entendermos, e vocês que estão candidatos, muitos de vocês talvez estejam sendo candidatos pela primeira vez, estão entrando na política pela primeira vez, e preparados para ouvir essas coisas, para enfrentar essas coisas, mas vocês estão determinados a seguir adiante e querem fazer o melhor pela sua cidade. Então, para a gente pacificar um pouco o nosso coração enquanto políticos, vamos entender o seguinte. Quando um bombeiro salva uma pessoa num incêndio, ou quando um médico faz um transplante e salva uma criança, ele vai para a primeira página do jornal. E determinadas profissões que são humanitárias, que são importantes na vida da gente, ganham espaço quando fazem a coisa certa.
Mas nós, políticos, só conseguimos primeira página quando a gente faz a coisa errada. Você já percebeu isso? Que é quase impossível, é difícil da gente achar uma manchete de jornal elogiando um político, falando que ele fez coisas maravilhosas e tudo. É dificílimo. Só aparece quando faz alguma coisa errada. Então, como existem alguns políticos, infelizmente para nós é a minoria, o desvio de conduta é a minoria, mas eles existem. Então, como este desvio de conduta, que é a minoria, aparece sempre na imprensa porque fez coisa errada, na percepção das pessoas, todo político é assim. O que está longe de ser verdade. A grande maioria dos políticos dedica sua vida, seu esforço, seu trabalho para servir a comunidade, para ajudar as pessoas, para fazer com que as pessoas efetivamente tenham uma vida melhor. Mas esta parte não aparece na imprensa, muito raro. Uma vez eu fui reclamar no jornal aqui de Maringá, eu fui fazer uma reclamação lá para o dono do jornal e para o editor. Eu falei, puxa vida, vem ministro aqui para inaugurar o hospital, a gente faz tanta coisa. E no dia que o ministro veio, tinha um grupinho fazendo protesto por causa de uma medida que o Ministério tinha tomado lá e prejudicado uns funcionários, alguma coisa assim, e eles estavam fazendo protesto. O que vocês acham que saiu na primeira página do jornal no dia seguinte que o ministro veio aqui para inaugurar um hospital? Imagina, a primeira página foi a foto do protesto. Todo mundo protestando lá, reclamando com o ministro. Aí eu fui lá no jornal e falei assim, mas escuta, gente, mas não tem sentido. É tão raro a gente ter um ministro que vem aqui, é tão raro a gente ter a oportunidade, o privilégio de inaugurar um hospital. Fizemos um esforço tão grande para trazer o ministro. Eu queria mandar a primeira página do jornal para ele colocar lá nos arquivos dele, e agora eu não posso fazer isso, porque olha o que vocês puseram na primeira página. Aí o editor-chefe, que era já com muita quilometragem profissional, ele virou para mim e falou assim, prefeito, quando um avião decola e pousa, ele não é notícia. Para ele ser notícia, ele tem que cair no meio do caminho. Então, é assim que funciona. Quer dizer, nós vamos aonde tem coisas que a gente precisa mostrar e que é a coisa interessante. O que vocês fazem, que não é mais do que a sua obrigação, então isso não é notícia. E por causa disso, surgem coisas como essa. Olha só, e eu, como político, me incomodo com isso, né? Uma placa, gente, uma placa colocada, eu não vou mencionar aqui a cidade onde isso foi colocado, mas olha só, o ladrão comum te rouba dinheiro, carro, celular e relógio, o político te rouba a felicidade, a saúde, a educação, segurança, transporte, emprego. Só que você é escolhido pelo primeiro ladrão e você escolhe o segundo. Caramba! Olha a responsabilidade que o eleitor tem neste processo todo, em todo esse contexto que a gente está conversando aqui. E é muito importante que no momento da eleição a gente consiga, de alguma forma, fazer com que o eleitor compreenda que ele tem um papel fundamental nesse processo. E se nós continuarmos com esse pré-conceito a respeito dos políticos, cada vez mais as pessoas de bem se afastarão do processo político. Isso é muito ruim, prejudicial para a sociedade. Você quer ver uma coisa? Vamos analisar uma coisa aqui. Vamos supor que nós temos um orçamento público e esse orçamento tem como objetivo executar uma série de obras, de programas, de prestar serviços. Então, nós temos um objetivo de aplicar 100% do nosso orçamento para alcançar esse objetivo. Correto? É assim, né? Você faz o orçamento, aprova, e aí a ideia é executar o orçamento para alcançar 100% daquele objetivo. Prestar aquele serviço, fazer aquelas obras, etc. Só que no meio do caminho você tem dois problemas na gestão pública. E vocês que estão disputando a prefeitura precisam prestar bastante atenção nisso. De um lado tem corrupção. E do outro lado tem incompetência. E é tão incompetente que até escreveu errado, né?
essa é a realidade. Qual dos dois é pior? A corrupção ou a incompetência? Presta atenção. Olha aqui. Com a corrupção, uma parte do dinheiro vai parar em outro lugar, vai parar no bolso de alguém. Então, os 100% não são alcançados. A gente alcança, sei lá, 70, 80, em alguns lugares até menos, do nosso objetivo. Então, o recurso foi colocado lá, mas ele não consegue executar os 100% daquilo que foi proposto. No entanto, foi feito um processo para gastar o dinheiro nesta direção. Foi feito lá para construir um hospital, fazer o asfalto, uma obra qualquer. O dinheiro foi lá e a corrupção desviou um pedaço desse negócio. Mas foi lá para fazer isso. No caso da incompetência, é um pouco mais complicado, porque o dinheiro pode ir para qualquer lugar, inclusive para o lugar oposto daquele que deveria ter ido. E isto é muito complicado. Isso é um desastre. Quando se pega o dinheiro público e se aplica de uma forma completamente equivocada, errada, e de uma maneira que vai causar ainda mais prejuízo lá para frente. Só que, na verdade, nós não devemos ter que escolher entre corrupção e incompetência. Não é assim. Por que eu tenho que escolher um dos dois males? Isso só vai acontecer, a gente só vai ficar nessa encruzilhada de ter que escolher entre incompetência e corrupção se nós não tivermos pessoas de bem disputando a eleição. Pessoas sérias, comprometidas, pessoas que querem, de fato, servir a comunidade e transformar a sociedade. Se a gente não tiver essa opção, bom, aí vai fazer o quê? Aí a gente tem que escolher o menos pior. Platão, o grande filósofo grego, dizia que você tem todo o direito de não gostar de política, mas nunca deve se esquecer que o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus que fazem. Não é isso? Então, você não precisa gostar de política, você não precisa gostar dos políticos, você pode ter raiva, pode fazer o que você quiser, mas não esqueça disso, que o castigo das pessoas de bem, que não querem participar, que não querem se envolver com a política, é serem governados pelas pessoas do mal, que querem, que desejam se envolver. Então, como dizia Edmund Burke, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada, fiquem de braço cruzado. É só isso. E, nesse sentido, eu quero parabenizar e valorizar vocês que tomaram a decisão de ser candidatos. Vocês que acreditaram que valeria a pena, que tiveram a coragem de assumir esse risco, esse desgaste, essa incompreensão de muitas pessoas para poder quebrar esse ciclo. Para que o mal prevaleça, a única coisa que precisa acontecer é que as pessoas do bem não façam nada. Cruzem os braços, fiquem longe, fiquem fora do processo. E aí está alcançado esse objetivo. Então, eu quero passar agora para vocês um outro videozinho. Esse aqui também está em inglês, é do presidente Ronald Reagan. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção no diálogo dele e a maneira como ele justifica por quê. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas Ronald Reagan era um artista de cinema, de Hollywood. Fez muitos filmes de faroeste, índio, bandido, sacava bem do revólver. Ele era mocinho nos filmes, não era o cara que fazia o papel do bandido. Mas ele era um artista famoso, um artista de sucesso em Hollywood. Por que ele entrou na política? Com que propósito ele resolveu se envolver nesse ambiente que, infelizmente, é tão mal interpretado pelas pessoas?
Eu queria que vocês prestassem bem atenção no que o presidente Ronald Reagan fala sobre a relação do cidadão com o governo e do governo com o cidadão. Opa. Ours was the first revolution in the history of mankind that truly reversed the course of government, and with three little words: we the people. We the people tell the government what to do. It doesn't tell us. We the people are the driver. The government is the car, and we decide where it should go and by what route and how fast. Almost all the world's constitutions are documents in which governments tell the people what their privileges are. Our Constitution is a document in which we, the people, tell the government what it is allowed to do. We, the people, are free. This belief has been the underlying basis for everything I've tried to do these past 8 years. But back in the 1960s, when I began, it seemed to me that we'd begun reversing the order of things. That through more and more rules and regulations and confiscatory taxes, the government was taking more of our money, more of our options, and more of our freedom. I went into politics in part to put up my hand and say, stop. I was a citizen politician, and it seemed the right thing for a citizen to do. I think we have stopped a lot of what needed stopping. And I hope we have once again reminded people that man is not free unless government is limited. There's a clear cause and effect here that is as neat and predictable as a law of physics. As government expands, liberty contracts. Pois é. Impactante isso, né? Duras palavras, mas verdadeiras palavras. E foi esta motivação que fez um artista de cinema de muito sucesso enveredar pela política e participar de todo esse mecanismo de transformação social na ótica que ele acabou de colocar. Então, o povo, o eleitor, o cidadão, é ele que deve definir o que a política faz, o que o governo faz para ele. Só que para ele poder ter essa voz de comando, ele precisa entender o processo, ele precisa ter um grau de compreensão e de intelecto mais responsável do que a gente tem visto ultimamente. E agora eu quero compartilhar com vocês um pensamento. De novo, também não estou ofendendo ninguém, isso aqui não fui eu que escrevi, eu só vou compartilhar com vocês o pensamento de ele não era cientista, mas era um dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht. E ele escreveu uma coisa que é muito verdadeira, inclusive é verdadeira para a nossa realidade, mas não fui eu que falei, foi ele. Eu só queria que vocês acompanhassem aqui o que o Bertolt Brecht falou sobre o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala e nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que a escola do filho, o atendimento no posto de saúde, o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão ignorante que ele se estufa, ou se orgulha, estufa no peito e diz que odeia a política. Ele não sabe que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, a insegurança social, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Só tem um pequeno detalhe nesse negócio aí. Bertolt Brecht nunca veio no Brasil. Ele escreveu isso na década de 50 para o povo alemão.
não para nós brasileiros. Mas eu achei interessante compartilhar isso com vocês e que façam o uso que vocês entenderem mais adequado. Mas todo este processo, daquilo que nós estamos conversando aqui agora, envolve os candidatos, envolve os políticos, mas envolve de uma maneira absolutamente essencial o povo, o eleitor, aquele que escolhe, aquele que tem a autoridade para decidir o resultado da eleição. Você tomou a decisão de se colocar à disposição, de ser candidato, de servir a população. Mas a decisão de ser ou não o prefeito, o vice-prefeito, o gestor, a prefeita ou vice-prefeita, não é sua. Essa decisão é do povo. E é por isso que é muito importante que a cada campanha, a cada momento da nossa sociedade, as pessoas comecem a compreender cada vez mais e cada vez melhor o seu papel e a sua responsabilidade no processo democrático, na decisão daquilo que vai acontecer conosco, com a minha cidade, com a população, nos próximos 4 anos. Essa decisão tomada agora em 2020, ela tem reflexo até 2024. Não dá para voltar no meio do caminho. Tomou a decisão agora, temos que suportar as consequências disso até 2024. E é importante a gente entender, então, de que lado nós estamos. Qual é o seu grupo? Agora, Silvio, há muitas pessoas nesse mundo que precisam desesperadamente que as coisas aconteçam. Há também muitas pessoas que reclamam porque as coisas não acontecem. Há ainda aqueles que criticam tudo que está acontecendo. Mas tem um pequeno grupo de pessoas que fazem as coisas acontecerem. E estas são indispensáveis. Esses são os líderes. A qual dos dois grupos a qual desses 4 grupos, na verdade, você pertence? É óbvio que se você se colocou nessa posição, se você está disposto a ser candidato, então é porque você está querendo efetivamente fazer as coisas acontecerem. Você quer que a cidade se transforme, você quer que o seu ambiente, a sua comunidade sejam melhores, e você acha, evidentemente, que pode, de alguma forma, contribuir com isso. Então, o que a gente precisa agora é entender, neste momento de pandemia, nesse momento em que o mundo vive uma crise muito séria e que nós vamos agora, por um processo eleitoral, vamos tomar uma decisão muito relevante para este momento de saída da crise, pelo menos esperamos que seja assim, a pergunta é, do que nós precisamos? De um líder ou de um gestor? Neste momento, o gestor, o gerente, aquele que tem experiência de administração, aquele que vai saber usar os recursos humanos, financeiros, materiais que a prefeitura dispõe, vai cuidar do caixa direitinho, para não gastar mais do que arrecada. Ele vai administrar, é um gestor. O líder é um pouco diferente. O líder é aquele que enxerga o que as pessoas não conseguem ver. Ele é capaz de interpretar o momento e o cenário e entender qual é o caminho que precisa ser seguido. É aquele que tem a capacidade de estimular as pessoas a tirar aquilo que elas têm de melhor. O líder é o cara que não fica sentado lá, comandando e dando ordens. Ele vai na frente. Ele vai mostrando o caminho e vai fazendo com que as pessoas se sintam estimuladas a acreditar naquilo que eles não podem ver. Mas, se ele está vendo, eu tenho tanta confiança nesse cara que vale a pena a gente ir junto. Esse é o líder. Este momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia, ele vai exigir do próximo gestor a capacidade de administrar muito bem, porque nós teremos perda de arrecadação e aumento de despesa,
Muitas empresas não vão conseguir sobreviver, elas vão quebrar, os empregados ficarão sem opção de geração da sua renda. Muitas pessoas que foram demitidas porque a empresa só consegue funcionar com 30% ou 40% da sua força de trabalho. Essas pessoas tinham um plano de saúde da empresa, corporativo, agora elas precisam ir para a saúde da prefeitura, para a saúde pública. Essas pessoas, às vezes, ganhavam o suficiente para colocar a criança numa creche particular ou numa escola particular, agora eles vão precisar da creche da escola pública. Essas pessoas tinham condição de, eventualmente, se preparar para comprar uma casa própria, agora eles vão para a fila do déficit habitacional do sistema público. Então, além de não ter a renda e além das empresas não pagarem imposto porque os seus negócios estavam indo bem, algumas quebraram e diminuíram o seu faturamento, então a prefeitura teve perda de arrecadação. Todo esse contingente de pessoas que não tinha, que não precisava de serviços públicos, mas agora precisa, essas pessoas vão aumentar a despesa. Então vai ser um momento muito difícil para o próximo gestor, muito complexo. Só que a pandemia trouxe para a nossa realidade mudanças muito radicais, mudanças muito significativas, tecnologias diferentes, que nos obrigam agora a nos adaptar a essa realidade, ou pelo menos nos dão a oportunidade de encontrar caminhos diferentes. E o gestor precisa interpretar essas tendências de futuro, essas coisas que vão estar acontecendo lá na frente, e tomar decisões hoje de como incorporar isto dentro da administração. A gente vai estar falando sobre isso, não hoje, mas nós vamos estar falando sobre isso aqui no curso também, de uma forma um pouco mais específica e mais clara. Então, agora, Silvio, o que a gente precisa... Silvio, só desculpa te interromper, mas tem uma pergunta aqui da Juliana, aqui de Brasília, sobre esses temas que você está falando. Ela pergunta o seguinte: sobre o momento em que vivemos agora, que é da negação da política, como que o candidato deve se portar, então, nessa situação em que a sociedade, em uma grande parte, nega a política e as pessoas estão querendo participar da política nesse momento? Então, eu vou fazer o seguinte. Algumas dessas coisas estão encadeadas ao longo da nossa conversa. Eu preferia que a gente fizesse as perguntas no final, porque aí algumas coisas já estarão respondidas, outras a gente pode esclarecer lá no momento. Mas, de fato, a opção de não se envolver e não votar seria o voto branco ou o voto nulo. E aí fica toda a campanha que o TSE está fazendo e que é importante a gente compreender. Se eu decido não escolher, então eu estou, na verdade, permitindo que outros escolham por mim. E é aquilo que a gente falou agora há pouco. Se as pessoas de bem tiverem receio ou não quiserem participar do processo político, não quiserem se envolver nisso, então fica o espaço aberto para aqueles que têm outras intenções. Lembra do telhado? Tem os que querem servir e tem os que querem aproveitar a oportunidade para se servir do que pertence aos outros. E a gente tem, infelizmente, visto que existe, sim, esse tipo de político. Então, nós precisamos estimular não só os candidatos, os políticos de bem, a enfrentarem essa situação e participarem desse processo, mas também, a cada momento, a cada oportunidade, colocar isso na cabeça do eleitor. Que a decisão é uma decisão muito mais séria do que o aspecto visual do candidato, se ele fala bonito, se ele tem uma bela voz, mas efetivamente nós trabalharmos com credibilidade, confiança e boas propostas, capacidade, competência, honestidade. Essas são as características que, de fato, a gente deve buscar nos candidatos. Aquilo que ele fala e que ele tem condições de cumprir e de executar. Então, dentro dessa ótica, o que a gente quer colocar para vocês é o seguinte: o candidato precisa
ter alguns comportamentos importantes em relação ao povo. E uma das coisas que a gente gostaria de sugerir e recomendar para vocês é o seguinte: você precisa se identificar com o seu eleitor. Você tem uma história de vida, você como candidato. Você tem uma profissão, tem uma vida pregressa, e é importante que o seu discurso na campanha seja uma reafirmação da sua vida e que a sua vida seja uma reafirmação do seu discurso. Como diz o dito popular espanhol, entre el dicho y el hecho hay un trecho. Entre o que a gente fala e o que a gente faz, tem um caminho aí, tem um pedaço no meio do caminho. Então, é muito importante que a gente tenha uma característica que as pessoas identifiquem durante a campanha, de que o que a gente fala, compromisso que a gente assume, a gente cumpre. Isso é fundamental, essencial nesse processo. Também é muito importante que quando você for para a rua, para encontrar pessoas, hoje pela pandemia, infelizmente não é tão frequente, mas vai acontecer em reuniões ou em você encontrar pessoas na rua, você como candidato, é muito importante. Olho no olho. Quando você encontrar uma pessoa, olha no olho dela e estenda a sua mão e aperta firme. Gente, a coisa mais desagradável do mundo quando você encontra um candidato na rua e o cara te dá a mão olhando para o próximo já. Ele nem olha na sua cara, ele só te dá a mão. A hora que você vai apertar, ele já puxa para segurar a mão de outro. E você, que informação? Qual é a linguagem que esse candidato está usando para se comunicar com você? Pensa um pouquinho. Se você é o eleitor, e aí o camarada te dá a mão, não aperta com firmeza, não olha no seu olho, o que ele está dizendo para você com essa atitude? Que você não é importante. E muitas vezes o candidato, na ânsia de cumprimentar o maior número possível de pessoas, acaba fazendo isso. Só que ele está passando um recado, é neurolinguística, ele está comunicando uma coisa para as pessoas com a sua atitude corporal. E o que ele está comunicando, infelizmente, não é uma boa ideia. Não é uma boa mensagem. Então, olho no olho, no fundo do olho. Não é só olhar assim na parte da cara, não. Olha no fundo do olho da pessoa, ela vai perceber que você está olhando lá dentro. E dá um aperto de mão firme, seguro, transmita para a pessoa que você faz sentido, você é importante para ela e que você transmite firmeza e segurança. Outra coisa, furar a sola do sapato na campanha é muito bom sinal, viu? Não quer dizer que seu sapato é ruim, não. Quer dizer que você andou muito. E nesta campanha em particular, vai ser muito importante andar bastante. Fazer muitos contatos. Porque as pessoas não irão em reuniões, não irão em comício, não vai ter comício. Você vai ter que ir ao encontro delas, porque elas dificilmente virão ao seu encontro. Então, muito importante, olho no olho, sola de sapato no chão e vamos atrás do eleitor. Outra coisa super importante, pesquisa. Todo mundo precisa de pesquisa. E muitos candidatos, dependendo do tamanho da cidade, fazem pesquisas qualitativas. Fazem as quantitativas para saber o percentual, onde é que eu estou, que chance que eu tenho, e fazem também as qualitativas para ver se as pessoas estão entendendo o nosso discurso, a nossa campanha, o nosso comentário no rádio, o material que a gente está entregando, se eles estão compreendendo corretamente. Lembre-se que comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Isso é comunicação. Então você precisa saber se as pessoas estão entendendo o seu recado. E aí fazem pesquisa qualitativa. Eu queria dizer para vocês o seguinte: a pesquisa é uma ferramenta para você usar. E eu tenho visto muito marqueteiro por aí fazendo o candidato ser usado pela pesquisa. A hora que a pesquisa sai lá, vocês, não, agora você tem que mudar o discurso, agora você tem que falar outra coisa, agora você tem que dizer que é isso que o povo quer ouvir.
eu sei que existem opiniões muito diferentes, mas eu queria dar a vocês a minha opinião. Esse não é um bom caminho. A pesquisa é uma ferramenta para você usar, para você saber o que está acontecendo e você ajustar, quem sabe, a sua comunicação, o seu recado, para que ele seja devidamente compreendido. Mas isso não quer dizer que aquilo que o povo está querendo ouvir, você deva dizer. Porque muitas vezes, infelizmente, nós vamos falar disso amanhã, infelizmente, o que o povo quer ouvir não pode ser dito, não pode ser prometido. E se algum candidato tiver coragem de prometer e ganhar a eleição por isso, ele não devia cumprir nunca, porque está errado. Vai criar mais problema do que gerar solução. Então, muito importante, as pesquisas são essenciais para uma boa campanha, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser escravo da pesquisa. Quer dizer que ela tem que te dar um balizamento, uma orientação de como você deve ajustar e adequar o seu discurso para que ele possa ser corretamente compreendido. E é evidente que se você está propondo alguma coisa que as pessoas não querem, não é que eles não compreenderam, é que eles não querem, talvez você deva suspender esse item do seu discurso, da sua pauta, deixa isso em separado. Se você tem convicção de que isso é importante, no momento oportuno, depois de ganhar a eleição, coloque em prática. Mas se as pessoas não querem, se elas não têm esta leitura, e muitas vezes não têm, às vezes o eleitor não tem a capacidade, como eu disse, o líder está enxergando do outro lado da montanha, ele está vendo coisas que as pessoas não conseguem ver. Então não adianta você querer traduzir para essas pessoas aquilo que você está enxergando, talvez ele não consiga enxergar, ele não consiga ver. E a situação dele está exigindo um outro tipo de comportamento dele mesmo. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer essa análise, esse balizamento, e talvez a gente não deva colocar isto à disposição como discurso, como proposta, porque as pessoas não vão ter a condição de entender. Então, deixem separado, coloque outras propostas suas em prática e ajuste o discurso e, a partir daí, você tem condição de construir um bom relacionamento com os seus eleitores e transformá-los em multiplicadores das suas ideias, voluntariamente. Bom, é muito importante, como eu disse, então, a gente ter muito cuidado com determinadas propostas. Às vezes, determinados segmentos da sociedade vêm com uma proposta para a gente. Não, assina aqui o compromisso que você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e tem certas coisas que não dá para fazer. Por exemplo, muito cuidado nessa eleição em particular, muito cuidado com os compromissos que os candidatos são forçados e pressionados a assumir com o funcionalismo. O funcionalismo é muito importante, são eles que levam os serviços públicos para a sociedade, eles são pessoas essenciais ao processo. Só que o funcionalismo hoje, de modo geral, já consome 50%, a folha de pagamento, metade de todo o imposto que é arrecadado pelas pessoas. E qualquer mexidinha que a gente dê nisso já é um impacto muito grande, é um impacto muito sério no orçamento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente assume de compromisso. Se o candidato não tem domínio sobre o orçamento, não tem todas as informações, precisa ser cauteloso com essas coisas, para que a gente possa efetivamente depois cumprir aquilo que a gente se comprometeu. Quer ver uma outra coisa interessante, e é muito comum pedir que os candidatos assumam compromisso na campanha, de tirar dinheiro da publicidade, falar, corta o dinheiro da publicidade, ou diminui o dinheiro da publicidade e põe na saúde, põe em obras, na educação, sei lá, em algum lugar. Eu, particularmente, tenho muito receio desse tipo de compromisso, porque a prefeitura é um prestador de serviços, é uma instituição prestadora de serviço. E quando você é prestador de serviço, você precisa que as pessoas entendam o serviço que você está prestando. E o dinheiro que é alocado
na publicidade, propaganda, é, na verdade, o dinheiro que a prefeitura tem para comunicar à população aquilo que ela está fazendo. Gente, é muito comum que uma pessoa more num determinado lugar da cidade e ele se desloca daquele lugar, talvez para o centro, onde ele tem mais coisas para fazer, e volta para o seu bairro. Mas ele não sabe o que está sendo feito num bairro do outro lado da cidade. Ele não sabe. Ele não vai lá com frequência, ele não tem noção do que está sendo feito lá. Se a prefeitura não tiver condições de comunicar para todo mundo aquilo que está sendo feito na cidade como um todo, ainda que o camarada ali não esteja vendo, mas está sendo feito, ele vai ficar com a impressão de que a prefeitura não está trabalhando, não está fazendo nada. E isso, infelizmente, estimula as pessoas, às vezes, num momento de crise, num momento difícil, a falar, quer saber, a prefeitura não está fazendo nada, eu não vou pagar o imposto. Bom, esse é o começo do círculo vicioso. Eu não pago o imposto, o orçamento diminui, eu não tenho dinheiro, não consigo fazer, quanto menos eu faço, menos imposto é arrecadado, e aí vira aquele caos. Obviamente que, para que o contrário aconteça, o círculo virtuoso, é importante, por exemplo, que o prefeito diga a todo momento que aquela obra que ele está inaugurando, aquele serviço novo que está sendo prestado, aqueles veículos importantes que estão sendo comprados para a saúde, para a educação, o ônibus para fazer o transporte escolar, etc., que esses benefícios vieram do imposto que você pagou. É importante que as pessoas comecem a entender que existe uma relação direta entre o imposto que ela paga e os benefícios que ela recebe. E esta comunicação precisa ser feita com o recurso da comunicação. Então, quando a gente simplesmente diz, não, eu vou cortar o dinheiro da comunicação, eu vou botar na saúde, achando que está fazendo um discurso maravilhoso, assim, um discurso fantástico. Mas depois, se você sentar na cadeira, você vai ver o quanto te custa isso. O prejuízo que isso vai causar não é só para você, vai causar para a tua comunidade como um todo. Porque pode dar início ao círculo vicioso. As pessoas começarem a sonegar o imposto. E com isso, todo mundo perde. Não é só você que perde, todo mundo perde. Então, é preciso ter muito cuidado com determinadas propostas. A gente fez uma cartilha de plano de governo que está aí no site da Fundação Milton Campos, à disposição de vocês para fazer o download, e ali tem vários alertas que a gente faz para esse assunto, para a gente analisar direitinho qual é de fato a situação e tomar o cuidado de não prometer coisas ou que você não pode cumprir. E isso é muito ruim, o jeito progressista de governar não é esse. Nós falamos, nós fazemos. E para você não cair nas armadilhas, que o povo vai estar pedindo, corta cargo comissionado, corta o dinheiro da publicidade, faz isso, faz aquilo, mas você precisa analisar com muito cuidado quais são as consequências de cada um desses compromissos que você assume na campanha e depois, para não passar por mentiroso ou estelionatário eleitoral, você vai ter que honrar o compromisso. Isso vai ser muito complicado para toda a comunidade, para a cidade inteira. Então, é muito importante que a gente coloque essas coisas e entenda que você vai enfrentar debates, vai ter suas propostas serão questionadas, e se você tiver segurança dessas coisas que eu estou falando, por que não propor isto, por que não fazer aquilo? Primeiro, é importante você fazer uma comparação. O recurso aplicado em publicidade na tua cidade, comparado com cidades semelhantes, está ok? O número de cargos comissionados da tua cidade, comparado com cidades semelhantes, está muito fora? Se tiver muito fora, se tiver gente demais, não tem problema você dizer que vai ajustar isto ao ambiente normal de cidades comparáveis à sua. Mas se tiver dentro, ou às vezes até menos do que as outras cidades, aí precisa ter muito cuidado, porque o discurso virá, a cobrança virá, mas talvez você não deva assumir esse tipo de compromisso. E mostre segurança, por que não? Por que você não está entendendo, antes de sentar na cadeira, que isto possa efetivamente ser feito? Então, o que eu queria colocar para vocês é que é muito importante esta relação, essa identificação com o eleitor,
e é importante que a gente consiga obter dados, informações. E tem algumas fontes que vocês vão anotar aí agora, que podem gerar informações estratégicas e importantes para você saber o que você pode assumir de compromisso e o que você não pode assumir de compromisso, onde você vai buscar essas informações, às vezes, sobre o seu próprio município. Então, existem alguns sites que podem fazer isso. Este site chama-se O Meu Município. Nesse site, como vocês estão vendo aqui, você vai ver algumas coisas interessantes e você pode perceber ali em cima que tem um compare. No compare, você vai poder listar alguns municípios compatíveis do mesmo tamanho que o seu e ele vai comparar os dados para você. Ele vai buscar os mesmos dados e vai dizer, bom, esses municípios que você listou aqui, que você escolheu por alguma razão, tem esse nível de desempenho. E aí você vai poder avaliar. Por exemplo, eu só estou mostrando aqui um quadro do meu município, mas são muitos quadros que você vai poder identificar. Aqui tem, por exemplo, geração de receita própria. Eu peguei aqui aleatoriamente uma cidade, né? Geração de receita própria. Então, este município em particular, ele gera 41 centavos para cada R$1 de transferências intergovernamentais. Ele tem uma receita tributária de R$ 438 por habitante, uma vinculação da receita corrente de 64%, tem uma capacidade de poupar de 13%, que é muito boa, tem um resultado fiscal positivo de 11,63%, que também é muito bom. A despesa com a prestação de serviços por habitante, os serviços que a prefeitura presta para o seu município, custam R$ 2.070 por pessoa. E o investimento por indivíduo, investimento, aí não é só custeio, né, pagamento de salário, mas é investimento de R$ 70, com um endividamento bruto de 0,36%. Então, essa é a característica desse município aqui em particular. Mas você pode entrar no site Meu Município, listar até 10 municípios e fazer um quadro comparativo para saber onde que você precisa melhorar ou se você pode ou não pode prometer determinadas coisas em relação a isso. Tem uma outra fonte de dados muito importante, que é o Datapedia. Datapedia.info. É um conjunto de dados extremamente preciosos e valiosos e que você também pode fazer comparativo. Aqui, por exemplo, no quadro de finanças públicas, você vai ter como que o dinheiro do município, do orçamento, é gasto. Neste caso, 38% em saúde, 23% em educação, 11,4% em administração e daí vem embora. Mas você percebe, por exemplo, que habitação e saneamento tem um índice muito baixo, muito pequeno. Encargos especiais, cultura, enfim. O que acontece? Cada município tem a sua característica. Quando você vê um quadro como esse, não se precipite. Não quer dizer que esse município não leva a sério a área de habitação, que eles não investem, que eles não estão fazendo um bom trabalho. Ou a mesma coisa em relação ao saneamento. Não dá para a gente ser precipitado. Você não pode sair criticando, reclamando, fazendo observações sem analisar primeiro. É possível que um município tenha baixo déficit habitacional. Existem cidades no Brasil com baixo déficit habitacional. Existem cidades no Brasil, Maringá é um caso, por exemplo, que nós temos cobertura de saneamento básico acima de 98% da cidade, com coleta e tratamento de esgoto e 100% de atendimento de água. Então, eventualmente, uma cidade que já está com tudo isso coberto, talvez não precise de tantos investimentos novos. Então, a gente precisa ser cuidadoso na hora de fazer esse tipo de análise. Mas é importante que a gente tenha esses dados. Por exemplo,
Isso aqui é um quadro interessante porque ele mostra mais ou menos o raio-x da economia da sua cidade. Aqui existem as atividades econômicas do município, especificamente. Então, a gente vê que o comércio é o mais importante, a indústria de transformação, depois a administração pública. Isto aqui está colocado como as atividades que têm a maior responsabilidade aqui em número de empregos. Então, aqui nós temos o comércio com 24% de todos os empregos. A indústria de transformação em 22%, a administração pública em 7,6%. Este quadro aqui mostra o pagamento de salários. Então, aqui é cada segmento da sociedade, qual é o tamanho do salário que eles recebem. Então, veja que aqui a indústria de transformação paga melhor do que o comércio. O comércio estava em primeiro lugar no número de empregos. Mas, embora a indústria de transformação tenha menos percentual de empregados, ela tem mais, paga salários melhores do que o comércio. E a administração pública, que só tinha 7,6% dos funcionários, paga 11% de toda a folha de pagamento da cidade. Então, aqui, nesse município, o funcionário público ganha bem. E daí por diante. Então, isso aqui já dá uma noção para a gente de como é que se desempenha esse assunto. E aqui, esse quadro é o número de estabelecimentos. Então, o comércio, que é o que tem o maior percentual de pessoas empregadas, é o segundo que paga a maior fatia de salários, ele é, de longe, a atividade que tem o maior número de estabelecimentos, de empresas, de negócios. Depois vem a indústria de transformação, depois vem a agropecuária, saúde, etc. Agora, repara onde é que foi parar o roxinho. Lembra do roxinho? Que é o setor público, lembra? Olha onde é que ele foi parar. Olha o tamanho, em termos de número de atividades, de setores, de departamentos. Então, com essas informações, você já consegue ter uma noção de como funciona a economia, o desenvolvimento econômico de cada cidade e onde que dá para você trabalhar e propor algumas coisas que são relevantes. E agora, o Datapedia colocou no ar uma ferramenta muito importante para você que é candidato, muito importante. Eu recomendo que você entre lá, datapedia.info, e você vai ver aqui um negócio legal. Tem um mapa de planejamento das eleições para 2020. Essa eleição agora que você está disputando. E nesse mapa, você vai ter aqui quantos votos você precisa alcançar para poder ser eleito. Você já fez essa conta? Claro que tem que fazer uma conta, né? Baseado em pesquisa, baseado no número de eleitores do seu município. Quantos votos você precisa para ganhar a eleição? E aí, aqui vai aparecer, você coloca o seu município lá, você escolhe município, você entra lá com o nome do seu município, ele vai te dar já quantos votos, quantos eleitores tem, você já faz a conta daquela quebra de eleitores que não irão, esse ano talvez mais pessoas não vão votar por causa da pandemia, e aí quantos votos nos bairros escolhidos, você pode selecionar no mapa da cidade, olha, deu um mapa da cidade, você pode selecionar os bairros, quantos votos você precisa em cada bairro, e aqui você faz um mapeamento da sua campanha dentro desse site. É uma ferramenta interessante para você trabalhar. E, aliás, existem muitas ferramentas interessantes para você trabalhar nesse momento de campanha, e eu queria mostrar para vocês que alguma coisa é importante nisso. Primeiro, lembre-se bastante de tomar cuidado com as fake news, tá? Não deixe que as fake news proliferem sem dar resposta. Se não é verdade, se aquilo não corresponde à realidade, você precisa se manifestar. Precisa movimentar as redes sociais e dar um retorno, porque uma mentira repetida muitas vezes vira verdade. E na campanha isso pode lhe custar muito caro. E aí tem outras ferramentas de campanha que podem usar as redes sociais, gerando informação, conhecimento, relevância, engajamento das pessoas, usando todas as redes sociais. Existem empresas hoje especializadas nisso, que conseguem usar os recursos de telefonia celular, dos smartphones, usando
todo um processo de inteligência que hoje está disponível aí, para que a gente possa atrair, converter, fechar e encantar. O encantar é importante, porque depois que o cara decidiu votar em você, ele foi atraído, foi convertido, tomou a decisão, fechou contigo, é importante que ele peça voto para os outros, porque você não vai conseguir pedir voto para todo mundo. E aí o encantar é isso, a pessoa fica encantada com esse processo e ele quer, então, que você seja eleito, porque está convencido de que isso é a melhor alternativa para a sua cidade. Então, na verdade, o que a gente quer aqui é dizer a vocês que este é o processo que nós entendemos válido neste momento, nesse primeiro módulo de hoje. A gente quer tratar com vocês dessa motivação. É importante você entender em que grupo você está, qual é o seu papel dentro da campanha, e também a gente poder trabalhar dentro desta lógica com as ferramentas que estão disponíveis, com as informações que estão disponíveis, e lembrando que campanha é isso mesmo, é ir para a rua, conversar com as pessoas, cumprimentar, olho no olho, passar confiança e segurança de que o eleitor tem em você a melhor alternativa para transformar a vida. Silvio, enfim, tem uma participação aqui. Esses são os comentários de hoje. Agora eu estou aqui disponível para as perguntas. Fala, legal. Bernardo. A Leila Soares, que é de Goiás, ela pediu para você mostrar se tem como mostrar o último slide, por favor. Acho que ela não conseguiu. Este aí. Isso. Eu recebi esta sugestão de uma empresa chamada Nomad 360. Eles se especializaram nessas ferramentas de internet, estão fazendo hoje um trabalho muito interessante com as campanhas eleitorais, propondo todo um conceito, né, de você conquistar as pessoas através das ferramentas digitais. Hoje vai ser muito importante, porque o contato pessoal vai ser muito difícil por conta da pandemia. Então, as redes sociais, as ferramentas digitais terão um papel fundamental. Se você quer mais informações, entre em contato lá com a Nomad 360. É Nomad com 2 M's, né? Muito bem. Certo. Então, vamos às perguntas. Tá bom, vamos começar pelo seu estado. A Fabiana de Ponta Grossa, no Paraná, acabou de mandar uma pergunta que é de um tema que você estava falando agora há pouco, que é como podemos otimizar as mídias para engajar os eleitores. Bem, mídia social, como vocês sabem, hoje é uma especialidade. As mídias sociais, os canais sociais, eles têm ferramentas para fazer qualquer coisa, poderosíssimas, que podem identificar pessoas pelos seus hábitos, por aquilo que elas escrevem no Facebook ou no Instagram. Você consegue obter um volume enorme de informações. Esses dias, meu filho estava me mostrando uma coisa que eu fiquei estarrecido de ver, né? Um dia ele chegou para mim e falou assim: pai, onde é que você estava no dia tal, no ano passado? Eu sei lá onde é que eu estava, como é que eu vou lembrar? Aí ele pegou minha senha do Google, abriu um mapa e me mostrou todo o trajeto que eu fiz naquele dia, o ano passado, faz um ano, o trajeto todo, aonde eu fui naquele dia, dentro da cidade, ou se eu viajei para alguma outra cidade, qual o trajeto que eu percorri. E ele falou assim: o Google sabe tudo. Claro que eu só pude entrar nesse mapa porque com a sua senha. Então, se você quiser saber, você entra aqui e vai saber tudo. Só que o fato de você querer saber significa que o Google sabe tudo que você fez todos os dias enquanto você estiver com o celular ligado no seu bolso. Então, as ferramentas digitais detêm informações preciosíssimas e isso exige alguém que tenha conhecimento. Eu, infelizmente, não tenho esse conhecimento, não tenho essa expertise, mas é importante que a gente se cerque de pessoas que sabem como usar essas ferramentas de maneira que aquilo que você pode fazer com elas
seja feito da maneira mais eficiente. Só que, hoje, nós temos lei de proteção de dados, nós temos todo um regramento para isso e temos as vedações da lei eleitoral para que você use determinadas ferramentas, ainda que estejam disponíveis nesses canais de comunicação social. Então, é muito importante que não apenas você tenha um expert nessa área, mas que o seu departamento jurídico esteja junto, tomando as decisões daquilo que você pode ou não pode fazer com essas ferramentas que estão disponíveis nas redes sociais. Legal. A gente tem aqui uma participação da Savana Micaeli, ela é de Carneiros, em Alagoas. Ela disse que está começando agora na política, primeira vez, e falou sobre aquela questão de olhar nos olhos do eleitor. Ela falou que é verdade, temos que olhar no olho do eleitor, ela está se organizando para fazer isso, visitando e sendo acolhedora. Mas, Silvio, tem que ser verdadeiro, né? Esse olhar tem que trazer verdade, é isso? Bom, é o seguinte, Savana, quando você olhar no olho do eleitor, você vai ver o que está na cabeça dele e ele vai ver o que está na sua. Então, se você olhar no olho e ele retribuir o seu olhar, é melhor ser verdadeiro, porque senão ele vai entender o que não deveria, né? Então, de fato, a gente tem que... Aliás, esse processo de ser verdadeiro, ele tem que ser desde o início, desde a sua decisão de querer entrar na política, pelas razões que a gente colocou aqui. Certo. Nesse tema, a Fabiana, de novo, de Ponta Grossa, perguntou aqui o seguinte: em tempos de pandemia, como trabalhar esse olho no olho dos eleitores? E, principalmente, para atrair voluntários nesse tocante do engajamento voluntário. Ela colocou até #encantamento. Então, de fato, Fabiana, esse ano vai ser mais difícil. Vai ser um pouco mais complexo, porque a gente vai ter menos oportunidades de contato direto com as pessoas. Mas eu posso falar uma coisa para você muito interessante. Mesmo através de mídias sociais, mesmo através de um telefone celular, você consegue que as pessoas olhem nos seus olhos. Você não vai conseguir olhar nos olhos dele porque você não sabe quem está vendo. Mas através da sua sinceridade, da maneira como você coloca, e aí uma coisa importante, em 2 vezes em campanhas minhas, eu precisei falar com o eleitor na televisão, olho no olho, porque era preciso esclarecer determinadas coisas que os adversários estavam colocando a respeito da gente que não eram verdadeiras, e aí era preciso falar olho no olho com o eleitor. E você pode fazer isso através da rede social. Mas é importante que aí você chegue bem perto do eleitor. Que você efetivamente transmita, que ele possa enxergar dentro do seu olho a sinceridade e a verdade daquilo que você está falando. E eles vão perceber. Eles vão sentir no seu tom de voz, na sua linguagem corporal, na maneira como você olha, na maneira como você reage, quais são os seus verdadeiros propósitos na vida pública. É importante quando a gente tem um contato pessoal, porque aí é a combinação do olho no olho com um aperto de mão firme. Eu, às vezes, terminava o dia com a mão doendo, mas é muito importante esse processo e ainda assim você vai ter essa oportunidade, muitas vezes. Mas não quer dizer que a gente não tenha como usar outras ferramentas para esse tipo de diálogo mais próximo, mais pessoal, passando adiante aquilo que você de fato acredita. E não tenha medo de provocar polêmica. Se você tem segurança daquilo que você está propondo, não tenha medo de provocar polêmica. Algumas pessoas vão ser favoráveis, outras vão ser contrárias. Mas tudo bem, você tem lado, você tem proposta, você acredita em determinadas coisas e é importante que as pessoas sintam firmeza. Ninguém vai ter unanimidade, ninguém vai ter voto de todo mundo. Então,
escolha o segmento, aquele que você quer defender, e com segurança, com firmeza, assuma o fato de que alguns vão gostar e outros não, mas de todas as formas seja sincera com a sua posição. Pessoal, quem quer fazer pergunta é só entrar no chat, tem na barra inferior ali, horizontal, você vai encontrar um balãozinho e aí você pode fazer as perguntas. A Elinete Torres, ela é de Fortaleza, no Ceará. Ela também está entrando na política agora, faz trabalhos voluntários há 32 anos. E sobre esse tema ainda do olho no olho, se acreditar ou não nos políticos, ela diz o seguinte: venho visitando algumas comunidades e a reclamação é a mesma. Não acreditam mais nos políticos. Converso, apresento minhas propostas e convido para analisarem e entenderem que o voto de cada um é a voz deles. Estou agindo certo? Sim, você está agindo certo. E aí uma coisa importante, quando a gente tem esse tipo de reação, de que as pessoas não acreditam mais em político, a gente precisa apenas lembrá-los daquele detalhe do Platão, lembra? É importante a gente colocar isso no contexto. Olha, tudo bem, você não acredita mais nos políticos, e eu entendo, compreendo a sua maneira de interpretar. Você deve ter tido um histórico ruim com relação aos políticos, porém, mesmo com esse seu histórico e com essa sua opinião, algum político vai ser eleito e vai governar e vai tomar decisões que afetam a sua vida. Decisões que são muito relevantes para você e para a sua família. Então, apesar dessa mágoa, desse ressentimento, ainda assim é melhor escolher bem. É melhor você fazer uma análise séria, importante, de como os discursos estão sendo feitos, se a pessoa tem efetivamente um histórico de cumprir compromissos, e assuma uma posição e vote. Porque votar em branco, infelizmente, não elimina os políticos do processo. Algum político, com seu voto em branco, com seu voto nulo ou com seu voto contrário, vai acabar sendo eleito. Então é melhor que a gente participe desse processo, que a gente se envolva nesse processo, do que permitir que os outros escolham por nós, decidam como é que vai ser a nossa vida, o nosso futuro, e depois a gente não tem nem condição de reclamar, porque optamos por ser omissos ao processo. Esse discurso, às vezes, produz um impacto altamente positivo. É óbvio que tem gente que não quer ouvir. Quando ele diz, eu não quero saber de política, eu não acredito mais no político, e vai embora. Tudo bem, não adianta você sair correndo atrás. Mas, se tiver oportunidade para essas pessoas de fazer essas colocações, de modo geral, vai ser muito importante, vai fazê-los pensar. E é bem provável que, ao alertá-los para isso, com toda sinceridade, até votem em você. Certo. Agora uma pergunta do Gil Rosa, aqui de Brasília, que tem a ver com a Covid-19. Diante da situação atual, como que um novo candidato pode ter chances de ser eleito? Aí o raciocínio dele é o seguinte: como a Covid-19 trouxe indiretamente, via governo federal, uma força financeira muito grande junto aos gestores atuais, um novo candidato ficaria enfraquecido na disputa. Os atuais estão com a máquina pública na mão e o governo nunca colocou tantos recursos como nesse ano, ou seja, os mesmos saem na frente e com muito mais chances do que um novo candidato, que não é conhecido. O senhor concorda, Silvio? Não necessariamente. E eu acho que você pode fazer uma análise e chegar à conclusão de que talvez sim, talvez não. Depende. Existem gestores que estão sendo demonizados por conta da Covid. Gestores que tomaram determinadas decisões e o povo está morrendo de raiva, está bravo. O dinheiro que ele recebeu e a maneira como aplicou não foi suficiente para resolver esse problema. Não foi suficiente para torná-los mais populares.
Então, vai depender muito de como os gestores usaram esses recursos, de que maneira eles efetivamente capitalizaram isso positivamente. Alguns gestores se saíram bem, outros gestores se saíram muito mal. Então, não necessariamente. Pode ser que você, aí na sua cidade, no seu ambiente, esteja com esse problema, porque o gestor soube capitalizar, soube usar de maneira positiva isso, e aí, evidentemente, ele tem um diferencial de vantagem, de competitividade sobre aqueles que não tiveram essa oportunidade. Mas não necessariamente essa regra se aplica para todo mundo. Eu conheço vários gestores que estão indo para a reeleição agora com uma grande probabilidade de perder, porque, apesar de todo o dinheiro que tiveram para investir na saúde, tomaram decisões que não agradaram a população. Sobre o mesmo tema, a gente tem a Juliana de Brasília também. Devido à situação da Covid-19, como o senhor acha que um candidato deve abordar o atual tema na campanha? O senhor fala um pouco disso na cartilha que o senhor preparou, deixei aqui, inclusive, para quem quiser baixar, o link aqui na caixa de conversa, pode baixar a cartilha do Silvio Barros, que cita um pouco isso, né, Silvio? A gente procurou... Aliás, não tem jeito. Você não vai conseguir fazer campanha no meio dessa confusão toda sem tratar desse assunto. Não é possível, porque esse é o dia a dia. As pessoas estão vivendo esta realidade, estão enfrentando as consequências dessa crise. Mas o importante aí é a gente avaliar todos os aspectos, o lado positivo e o lado negativo, e, de alguma forma, você precisa ter a perspicácia de compreender no seu interlocutor, nas pessoas que estão te questionando, nas pessoas com quem você vai ter algum tipo de contato, de que forma a crise, a pandemia, os afetou. Tem muita gente que foi afetada negativamente, mas também tem muita gente que foi afetada positivamente. E é claro que, nesse sentido, você usar alguns exemplos e referências positivas para que pessoas que estão desanimadas, desesperançadas, possam retomar um pouco do ânimo, pode ser bastante útil. E a verdade é que a Covid trouxe para a realidade de hoje coisas que iriam acontecer no futuro um pouco distante, talvez 5, 10 anos, mas estão fazendo parte da nossa vida hoje. Então, a gente deve, no meu entender, usar estas oportunidades para fazer o discurso de que a gente precisa aproveitar as coisas que o futuro antecipou para melhorar a nossa vida. Tem que haver bastante cuidado nisso, e eu entendo perfeitamente. Alguns setores foram muito penalizados, foram bastante sacrificados, e eles precisam de uma luz de esperança de como pode ser a saída para eles nesse processo. E aí é importante, se você é candidato a prefeito, se você é candidato a vice-prefeito, é importante você analisar isso com a sua equipe e ver de que forma, para esses segmentos, você pode dirigir uma mensagem de expectativa e de esperança. Por exemplo, uma determinada candidata está fazendo uma proposta, ela é candidata a prefeita, e na cidade dela, a prefeitura permitiu o retorno do segmento de eventos. Só que ela permitiu o retorno do segmento de eventos, limitando em 100 pessoas no máximo. O maior evento pode ter 100 pessoas. E aí o setor tem que sobreviver com isso. Claro que muitas atividades não são viáveis com 100 pessoas. Então, tem muita gente que está quebrando, muitas empresas da rede, da cadeia produtiva dos eventos, que está numa situação muito ruim. E essa candidata resolveu ter a ousadia de dizer, olha, eu defendo o retorno do setor de eventos com o distanciamento social, com a proteção necessária, mas o número de pessoas do evento tem que ser proporcional à capacidade do espaço. Então, se eu tenho um salão que cabe 2.000 pessoas, por que eu só vou abrir com 100? Por que eu só vou limitar para 100 pessoas?
De repente, 30%, 40% da capacidade permite um distanciamento social absolutamente seguro, só que aí nós estamos falando de, claro, um número de pessoas muito maior. Nós estamos falando de colocar 800 pessoas dentro de um evento. Ou, dependendo do tamanho do espaço, 300, 500 pessoas. Bom, dá para retomar casamento, dá para retomar formatura, dá para fazer uma opção de coisa que com 100 pessoas não tem como, é impossível. Então, isto é um risco? Bom, muita gente está dizendo que é um risco. A atual administração da cidade está dizendo que não pode. Mas ela está defendendo um ponto de vista que ele é pelo menos controverso. Gera debate, gera discussão. Mas ela optou por adotar esse ponto de vista com segurança, o que faz muito sentido na minha cabeça, e conseguiu captar para ela todo um segmento de pessoas que falaram: esse é o discurso que a gente queria ouvir. Então, isso é contexto de Covid, faz parte de campanha dentro do cenário Covid, mas aí é importante você ter a capacidade de identificar dentro da sua cidade, da sua comunidade, dentro dos setores com quem você vai estar dialogando e vai estar pedindo voto, qual é a construção da proposta, do discurso que você pode fazer e, se possível, valide esse discurso antes com alguém que seja do segmento. Antes de você fazer a primeira colocação pública, converse com pessoas desse segmento e valida a sua ideia, porque na hora que você abrir a boca e falar, você já tem pessoas para te apoiar, para dizer que sim, que é isso mesmo, e na hora da polêmica, ter quem te defenda em todos os lugares. Estratégia. Tá legal. Vamos à última intervenção, que não é uma pergunta, mas eu acho que vale aí para o Silvio fazer uma conclusão. É da Suzana Diatel, de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Sou de Itaqui, no Rio Grande do Sul, e é bem difícil querermos fazer uma política baseada na verdade. Mas irei fazer a minha parte. Ficamos em desvantagem. O que o senhor tem para dizer para ela, Silvio? Suzana, eu espero que você esteja conosco amanhã, porque amanhã eu vou tocar nesse assunto de uma forma muito séria e de uma maneira que eu entendo é fundamental para o comportamento dos políticos. Então, para não antecipar o assunto de amanhã, eu vou segurar o suspense aqui, mas espero que amanhã você possa estar conosco. E se você não puder amanhã, de qualquer forma, esse curso vai estar disponível através do nosso canal do Progressistas, da Fundação, mas a gente vai tocar nesse assunto e você tem toda a razão. A verdade pode ser muito prejudicial em determinadas circunstâncias, quando as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles se recusam a encarar a verdade. Mas amanhã a gente vai tratar desse assunto de maneira pontual e objetiva, espero que satisfatória para a sua dúvida e o seu questionamento. Não desanime não, viu? Porque a verdade prevalecerá. Então, por hoje, encerramos o módulo 1 do curso Planos de Governo e Campanha Eleitoral com Silvio Barros. Agradecemos o consultor Silvio Barros e a todos os participantes, também ao presidente da Fundação Milton Campos, Covatti Filho, e ao presidente do Progressista, Ciro Nogueira. Amanhã, como o Silvio falou, vou pedir para o Hudson colocar na tela, a gente vai ter o módulo 2, Construindo o Discurso, identificando os problemas da cidade, propondo soluções, o contexto da Covid-19 e seus impactos sociais, econômicos e políticos. Aí na quarta, o módulo 3, Assumindo compromissos, política partidária versus política pública, governança colaborativa e fontes de recursos. E no último dia, o módulo 4, o candidato na comunidade, requisitos da liderança, ética, fiscalização e transparência, usando a tecnologia na campanha e o dilema da verdade. Então, Silvio, muito obrigado e amanhã estaremos aqui de novo. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço e até amanhã.